Muito bem, vou começar isso aqui salvando já. Lembra que para você ir para o módulo do setup, você tem que atualizar o Mesh, botão direito em Mesh e Update. Aguarda alguns segundos que ele vai atualizar a malha para o setup e aí a gente pode efetivamente começar a colocar as condições de contorno. Muito bem, vou dar um duplo clique em Setup. Perfeito. Abriu aqui a minha geometria, bonitinha, meu domínio computacional e a gente pode começar a colocar as condições de contorno. É um tanto quanto óbvio que eu não posso atribuir condições iguais de entrada e saída. Então a gente sempre trabalha com binômios, pressão e velocidade ou diferença de pressão. Então você escolhe uma das condições ou outra. No caso desse estudo, eu vou trabalhar com velocidade e pressão, que é a situação mais estável do ponto de vista de convergência, tá legal? Então aqui é uma análise do tipo regime permanente, não vou perder tempo editando isso, porque o padrão é regime permanente. E em Default Domain eu começo a indicar algumas condições. Vou dar um duplo clique em Default Domain e o tipo do domínio computacional que você tem é um domínio do tipo fluido mesmo. Cada célulazinha aqui, ou cada volumezinho de controle é só um tipo, só é fluido mesmo, não tem um sólido nem nada. Aqui no fluido 1, ele está pegando de uma biblioteca de materiais ar a 25 graus Celsius. Cuidado. Cuidado que, nesse caso, quando você usa ar a 25, ele trava a densidade. Lembra que, eventualmente, se você estiver trabalhando com um número de Mach maior que 0,2 ou maior que 0,3, o ρ precisa ser variável. E se você usar ar a 25, ele não vai ser. Só por uma recordação, o que a gente pode usar para tentar ficar recalculando a densidade é usar uma equação de estado. Vocês já viram uma em Fenômenos de Transporte 1 ou Mecânica dos Fluidos, que é P igual a ρRT. Então, quando eu uso uma equação de estado do tipo gás ideal, em função da pressão e da temperatura, E do R, que é uma constante conhecida, ele vai recalcular os valores da densidade. Se no CFX estiver marcado ar a 25, ele trava ρ a 25 graus Celsius, não importa a temperatura e a pressão. Então, voltando aqui, né, como é que eu faria para usar a equação dos gases ideais para esse problema? Eu posso usar aqui, ó, ar como um gás ideal. Vamos deixar livre a variável. Vou usar P igual a ρRT para esse elemento. Ar como um gás ideal. A morfologia é, todo mundo aí dentro é só ar, não tem particulado sólido, gotícula, nem nada. Então é um fluido contínuo. A pressão de referência externa aí desse elemento vai ser um ATM, pressão atmosférica. Não tem efeito da gravidade no fluido. O domínio não se movimenta, ou seja, rotação, e ele não se deforma. Nada a mudar por aqui. Em Fluid Models, eu continuo estudando o problema isotérmico. Então não vou colocar transferência de calor. O modelo de turbulência eu poderia mudar e vou, por se tratar de um escoamento externo, é mais adequado a gente, para problemas de aerodinâmica, usar um modelo chamado de SST, que é ele que eu vou usar, que é o Shear Stress Transport, tá? Então, professor, como você sabe que esse é o melhor? Porque artigos científicos indicam que, para escoamentos externos, esse é o melhor modelo de turbulência, um dos melhores, tá bom? A discussão sobre modelagem de turbulência, ela é algo que tem que ser feito no âmbito de pós-graduação, não na graduação. Então a gente teria que fazer um curso só sobre turbulência para poder entender. Então não é muito razoável ficar tentando discutir modelo de turbulência numa videoaula para graduação, beleza? Então não tem combustão e nem radiação térmica. É óbvio que um problema isotérmico não vai ter combustão nem radiação. Isso não é um motoqueiro fantasma, é só um carro. Perfeito. Condições de contorno. Vamos começar adicionando condições de contorno. Vou colocar aqui, ó, uma entrada que representaria o movimento do ar quando o carro estivesse a 120 km por hora. Então, botão direito em Default Domain, Insert Boundary, vou chamar isso aqui de entrada. Essa entrada é aplicada nessa localização, que seria supostamente isso. Por quê? Estou imaginando que aqui seja a dianteira do carro e aqui a traseira. Então, aqui é a minha superfície de entrada. Inlet, é uma inlet mesmo. E o detalhe das condições de fronteira, o vetor da velocidade perpendicular a essa face vai estar com um determinado valor, que é 120, não metros por segundo. Muda aqui, ó, de metros por segundo para
km por hora. Clica na tela em algum lugar, ele atribui a unidade ao número e, ok, bonitinho. Atribuir a velocidade já como condição de contorno. O que mais eu tenho de condição de contorno? Ora, o fundo, vou jogar o fluido para o ambiente. Isso aqui é um túnel de vento, tá? Então lá atrás eu estou jogando para o ambiente. E para o ambiente, pressão atmosférica vale 0. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary, saída. Não pode ter acento. Aqui o tipo de condição de fronteira é uma outlet. O local onde eu vou aplicar esse cara, a location aqui, é essa face que seria a saída. E lá em cima, em detalhe das condições de fronteira, é sim subsônico, com certeza 120 km por hora, a velocidade vai ser subsônica mesmo. E a pressão relativa, que é Relative Pressure, que é a pressão na escala efetiva, porque você já deu a pressão atmosférica lá de 1 atm anteriormente no menu do Default Domain, vale 0, tá? Pressão atmosférica na escala efetiva vale 0. Legal, criei uma entrada, uma saída. Você desenhou metade do carro. Então você tem que dizer que existe um plano de espelhamento disso, que é um plano de simetria. Para criar esse plano de simetria, botão direito em Default Domain, Insert Boundary, eu vou chamar esse cara de simetria. Esse tipo de condição de fronteira você vai mudar para Symmetry. E o Location vai ser o plano que causa esse espelhamento, que é essa superfície, né? Essa superfície está espelhando todo o conjunto para outra direção. Cuidado que todos os cálculos são feitos só para metade. Depois, se você precisar de alguma grandeza que depende de tamanho, você tem que multiplicar por 2. Legal. Ok. Simetria. Lembra que eu falei para vocês que o túnel de vento era bom que ele fosse bem grande? Do ponto de vista físico real de um túnel de vento de verdade, isso precisa acontecer com certeza. No numérico, também. Mas no numérico eu consigo evitar o princípio da aderência. Eu posso artificialmente falar, olha, deixa o fluido escorregar na parede. Essa condição é chamada de livre escorregamento e na literatura inglesa é free slip wall. Então, nessas faces que estão opostas à minha carroceria, eu quero tirar o princípio da aderência. Então, como eu vou fazer isso? Botão direito em Default Domain, Insert Boundary, e eu vou chamar esse cara de Far Field. Eu gostaria que isso fosse bem distante, mas eu vou usar um artifício para simular que ele é um pouco maior do que é. Cuidado, hein? Mesmo usando esse artifício, ainda é muito importante que você utilize um domínio computacional grande, tá bom? É um artifício que te permite ter um domínio computacional menor, mas ainda assim você tem que testar ele. Então é uma condição do tipo de parede, é uma wall. Aqui, ó, aqui e aqui são as nossas paredes. Detalhe das condições de fronteira. No slip wall usa o princípio da aderência sem escorregamento, mas eu quero deixar o fluido escorregar para emular como se isso fosse maior do que de verdade é. Então eu vou colocar free slip wall, livre escorregamento na parede. Então ele não vai usar o princípio da aderência para essas faces. Ok. E agora é o seguinte, para esse carro, pensa um pouco. No caso do carro real, o solo tem velocidade v igual a 0. O carro se movimenta com velocidade v igual a 120 km por hora. E o teu ar tem velocidade ao longe igual a 0. O que eu vou fazer aqui no CFD? Bom, o meu carro vai ter velocidade igual a 0. V igual a 0. Só que para dar uma condição análoga, eu vou pegar o chão e colocar a 120 km por hora e o ar que está soprando sobre o carro a 120 km por hora. Esse cara aqui, ó, eu estou tentando pegar o efeito que seria o efeito do solo que efetivamente existiria. Nesse modelo, isso não é muito relevante, mas eu vou fazer por desencargo de consciência. Então, aqui embaixo eu vou colocar uma condição de contorno de supostamente esse cara ter uma velocidade. Eu poderia usar Free Slip Wall também, mas não vou fazer. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary, tá? O nome dessa boundary, dessa condição é solo. Aqui não é mais uma inlet, mas sim uma wall. O local onde eu vou aplicar é o fundo, que é o do domínio computacional, tá? Parte de baixo aqui do domínio computacional. E o detalhe das condições de fronteira
ele tem no slip wall aqui, pode usar, vou usar o princípio da aderência, só que nesse wall velocity eu vou atribuir o valor de velocidade do movimento do chão. Cuidado, hein? Cuidado porque o movimento, né, está contrário ao eixo X de referência desse sisteminha aqui. Então, toma bastante cuidado. Então esse U, que é a velocidade na direção X, tem que ser menos 120 km por hora. Clica na tela em algum lugar para atribuir. E os outros, em Y e em Z? 0 os dois. 0 para um, 0 para o outro. Sempre que você colocar um valor, clica na tela em algum lugar para ele atribuir. Smooth wall é parede lisa, né? Sei lá, um asfalto, você vai ter alguma rugosidade. Vale a pena perder tempo com isso hoje? Não. Mas se fosse uma superfície rugosa ou que estivesse muito interessado em pegar o seu efeito, eu certamente atribuiria um valor de rugosidade com algum tipo de precisão. Por exemplo, roof wall que está aqui, né? Wall roughness, né? Seria rugosidade. Eu posso atribuir aqui, ó, roof wall, né? Parede rugosa, e dar um tamanho de grão de areia. Sei lá, um asfalto bom deve ter o quê? 1 milímetro, 2 no máximo. Então aqui eu vou colocar 1 e o tamanho do grão de areia, 1 metro não, hein? 1 milímetro. 1 metro é São Paulo. Perfeito, aqui bonitinho, ok. Perfeito. Atribuir as condições de contorno, tudo perfeito, tá? Ah, professor, mas e o carro? O carro é o que sobrou, olha lá, ó. Default, domain default. A gente pode renomear, botão direito e rename, chamar de carro. O que sobrou é o carro. O que ele vai automaticamente usar no que sobrou? Dá um duplo clique em carro, ele vai usar uma condição de contorno de parede, é uma wall. O tipo de condição de contorno é no slip wall, usa o princípio da aderência. E smooth wall é parede lisa. Num carro feito de rugosidade, isso aí é insignificante. Não me aplique o wall velocity, o carro está parado. Lembra, a gente inverteu o sistema de referência para calcular essas condições de arrasto e sustentação. Solver control. Isso aqui é uma região importante para a gente conhecer um pouquinho. Vou dar um duplo clique em Solver control. E aqui aparece uma série de informações que não são muito triviais, porque envolve um pouco de matemática no processo. Esse Advection Scheme diz respeito a como você está escrevendo as equações de conservação. Então, por exemplo, se vocês pegarem transmissão de calor aplicada, em transmissão de calor aplicada a gente viu uma aproximação de primeira ordem, né? Que ela era uma aproximação do tipo um ΔT ΔX era aproximadamente igual a um ΔT ΔX, né? Esse tipo de aproximação é uma expansão em série de Taylor de primeira ordem. E a gente usou isso para diferenças finitas, né? Só que quando eu vou fazer essas aproximações usando expansão em série de Taylor, eu posso ter termos de ordem maior. Então isso aqui seria uma de primeira ordem. Então, quando a gente usa expansão em série de Taylor, né, você pode expandir em termos maiores, obviamente, quando é necessário e quando eu quero pegar uma resposta melhor de uma equação diferencial. Então, quando você olha para cá, esse foi o tipo de expressão que a gente estava usando em diferenças finitas, que era aproximar um ΔT ΔX por um ΔT ΔX. Mas eu posso expandir em termos maiores. O resultado prático, dependendo da equação diferencial que você tem, é conseguir conseguir ter uma precisão maior na solução dessa equação diferencial. Então isso aqui seria primeira ordem, basicamente o que a gente usou em diferenças finitas, e isso aqui em segunda ordem ou em ordens maiores. Aí vai depender do grau de precisão que você quer. Para a CFD, por uma condição não linear, que é por causa da equação da conservação da quantidade de movimento, termos de segunda ordem já são mais do que suficientes. Então a gente trabalha ou com primeira ordem ou com segunda ordem. Então você vai estar escolhendo ou vou resolver em primeira ordem ou em segunda ordem. Primeira ordem vai te dar uma solução mais simples e menos precisa, mas mais rápida. E segunda ordem vai te dar uma solução mais precisa, só que vai ter um custo isso, que pode tornar a solução instável, só que vai te dar uma resposta mais precisa. E o tempo computacional aumenta significativamente. Vindo para o CFX,
quando tu observa esse Advection Scheme aqui, High Resolution seria termos de segunda ordem, ou seja, uma simulação mais complexa, mais demorada, mas mais precisa. Quando eu uso a opção Upwind, que está aqui, você está trabalhando com termos de primeira ordem, que é uma solução mais rápida e menos precisa. Eu vou trabalhar com Upwind mesmo, tá bom? Então eu vou mudar aqui para uma solução mais rápida. Isso aqui não tem caráter de super precisão, então eu vou usar um elemento mais simples. Perfeito. Na condição de turbulência, eu não vou perder tempo com isso. E aqui vem a condição de iteração. Pessoal, iterações é a ideia que vocês viram em cálculo numérico. Então, o CFX não usa Newton-Raphson, mas vocês usaram Newton-Raphson. Então, eu acredito que todo mundo que fez um curso de engenharia do planeta certamente viu Newton-Raphson de alguma forma. Cuidado, o CFX não usa isso, tá? Mas é só uma ideia para você se recordar. Vamos partir do pressuposto que você queira resolver uma equação do tipo x² menos 9 igual a 0. Ah, professor, eu sei que isso aí dá mais ou menos 3. Eu sei que você sabe. Mas vamos fingir que isso aqui não seja x² menos 9 igual a 0. Seja uma equação bem complicada, que você não conseguisse extrair a raiz de uma maneira muito trivial. E aí, como é que você faria para resolver isso lá em cálculo numérico? Por exemplo, você poderia usar Newton-Raphson. Então, eu vou pegar o chute da variável, na verdade, o variável que eu vou calcular, o chute da variável, a função e a derivada da função. Então, substituir aqui, ó, a função, a derivada da função, né? Derivada da função x² menos 9 em relação a x dá 2x e a derivada de uma constante dá 0. Legal. Aqui vai vir o meu chute e eu vou calcular um x n mais 1. Então, vamos supor, eu vou chutar isso aqui randomicamente, não sei quanto tinha que dar. Chutei 5. Na verdade, perdão, chutei 1. Se eu chutei x0 igual a 1, eu substituo aqui por 1, aqui por 1 e aqui por 1. Onde está escrito x, eu substituo por 1. Se você fizer essa conta, você vai ter o primeiro x1 e ele vai dar 5. E como é que você calcula o erro? O erro não é calculado com o 3, porque você não sabe que esse negócio deveria dar 3. Você vai comparar com o seu chute, que é o valor anterior. E aí, se você fizer a comparação, o que você calculou novo menos anterior sobre o novo em módulo vezes 100, 80% de erro. E aí? Essa é a resposta. Vale 5? Não. Você vai fazer o processo de iterar. Então eu vou pegar agora esse 5, que não é mais chute, e vou realimentar na expressão. Então, realimentando na expressão, aqui vai ser 5, aqui vai ser 5 ao quadrado, que é 25, e aqui vai ser 5. Vai recalcular, isso aqui vai dar 3,4. E aí você faz o quê? A mesma conta para ver o desvio. Calcula em relação ao 5. Ah, professor, agora eu tenho 32% de resíduo. Opa, o resíduo diminuiu? Diminuiu, isso é bom. Significa que resíduo diminuindo, as coisas estão convergindo. Então, quando você pensa em números absolutos, né, eu posso ficar iterando isso aqui até um momento em que isso aqui vire um 7,910 a menos 3. Seria um erro absoluto de 0,79%. Você vai fazendo isso até um determinado valor de erro. Não dá para fazer isso até 0, que você precisaria fazer infinitas vezes. Muito bem. Voltando para o CFX, a ideia é semelhante. Então ele vai fazer uma iteração, que seria fazer a primeira conta que eu fiz lá, chutou 1 e fez uma conta e deu 5. Uma iteração, ou até no máximo 100. Você tem que dar uma região de pausa para ele, quando ele termina. Uma até 100 iterações. Legal. Só que quando ele vai parar? Se ele atingir um resíduo. Qual resíduo ele vai atingir? 1 vezes 10 a menos 4. Então, aqui no CFX, ele está buscando um alvo que seria 0,01% em relação entre esses chutes para interromper a sua simulação. E cuidado, ele está fazendo para todas as variáveis uma média, né, do que está acontecendo num passo com o próximo. Para nesse problema, a gente está trabalhando com massa e quantidade de movimento. Então eu tenho pressão e velocidade nas 3 direções para ele estar tentando convergir. Se eu observo o resíduo diminuindo, isso é ótimo. Significa que as coisas estão convergindo. Se ele começa a divergir, espalhar ou aumentar, aí não é uma coisa muito legal. Ou seja, o resíduo pode estar aumentando. Não é garantia que isso vai convergir com certeza. Muito bem.
O que eu vou fazer aqui? Absolutamente nada, só mudei para upwind, tá? Mas isso é só para você saber quando é que ele para ou não a simulação. Eu vou fechar esse módulo e vou fazer o processo de resolução. Obviamente eu vou salvar, vou dar um duplo clique em Solution e vou clicar em Start Run. Essas linhas coloridas que os senhores observam aqui são as linhas do resíduo. Verde é velocidade na direção X, azul é na direção Y e amarela na direção Z. E P é o resíduo para a variável que é a pressão. A gente deixou o resíduo para ele terminar a simulação, ou dizer que convergiu, quando ele atingir 1 vezes 10 a menos 4, que seria essa linha aqui, ó. Então, quando todo mundo atingir um resíduo menor do que 1 vezes 10 a menos 4, ele interrompe a simulação, ou então ele vai fazer até 100 iterações. As iterações estão aqui, ó, ele está passando do lado, ele fez 21 iterações, 22 e assim por diante. E o tempo que ele demanda para fazer isso aqui depende da capacidade do seu computador, basicamente. Meu computador é bem ruinzinho aqui em casa, então costuma demorar bastante. Aqui vale ressaltar para vocês que se essas linhas estiverem diminuindo, nós estamos num processo de convergência, ou seja, o resíduo está diminuindo, então estamos convergindo. Se essas linhas começam a aumentar, subir, descer e etc., aí eu estou divergindo e isso não é bom. Observa aqui, ele terminou a simulação porque ele atingiu as 100 iterações, mas ele não conseguiu atingir o resíduo mínimo que a gente havia pedido. Isso normalmente acontece quando você tem uma malha muito grosseira, que é o caso do problema, ou então eu não deixei tempo suficiente o número de iterações. Então, um dos testes que eu posso fazer é voltar no módulo do setup e aumentar o número de iterações até o momento em que ele venha convergir. Isso vai aumentar bastante o tempo computacional, e é o que eu vou fazer. Então eu vou minimizar esse módulo, vou dar um duplo clique em Setup. Aqui no Setup eu vou voltar no Solver Control e tentar aumentar o número de iterações. Vamos colocar 1000 iterações. E aí eu vou dar OK. Ele não vai perder nada do que ele fez, ele vai continuar daquele ponto em diante. Vou fechar esse módulo, vou dar um duplo clique em Solution de novo e Start Run. Se ele começar nesse processo de entrar em um processo cíclico e não conseguir atingir a convergência, muito provavelmente o nosso problema é malha. E aí eu vou ter que voltar e corrigir a malha ou aumentar o número de elementos da malha. Olha lá, mesmo deixando um bom tempo de simulação, já estou aqui nas quase 400 iterações, ele ainda não obteve solução. Então, múltiplos efeitos podem estar acontecendo, o mais provável é malha, a minha malha é muito grosseira, e esse modelo de turbulência que eu estou usando, ele é um pouco mais exigente do que outros modelos de turbulência. Então, o que eu vou fazer para tentar resolver esse problema e ter a convergência? No caso, eu vou usar um modelo de turbulência mais simples, só para a gente ter uma resposta no dia de hoje. No mais, eu deveria melhorar bastante a malha e esse problema deveria estar resolvido. Para pausar a sua simulação, você pode clicar em Stop, Yes, e aí eu vou pegar e fazer uma mudança, dar uma simplificada no problema, que é usar um modelo de turbulência mais simples. Então eu vou dar um duplo clique em Setup, vou dar um duplo clique em Default Domain, vou vir em Fluid Models, e o SST ele precisa de uma malha bem melhor do que eu estou usando aqui. Eu vou usar o KY padrão, perdão. Tá? É um modelo bem simples, bem mais simples do que efetivamente o SST. Vou fechar esse módulo, vou dar um duplo clique em Solution, Start Run. Quando todo mundo atingir 1 vezes 10 a menos 4, ele vai interromper a simulação. Olha lá, convergiu. Ah, professor, mas por que não funcionou? Não funcionou por quê? Malha muito grosseira, modelo matemático de turbulência muito exigente. Aí o que estava acontecendo? Ele não estava conseguindo efetivar a convergência. Eu falei que isso podia não acontecer e é até bom que não aconteceu. Como eu sei que o KY é um modelo bem mais simples de turbulência, talvez não o mais preciso, mas mais simples, decidi optar por mudar ele, mudamos e convergiu. Olha que bonito.
Então, nós vamos nos ver agora no próximo vídeo com a parte de pós-processamento.